noite. Patrono da educação brasileira, dono de 29 títulos de doutor honoris causa. O educador pernambucano Paulo Freire é a personalidade brasileira mais homenageada fora do país. Sua obra, Pedagogia do Oprimido, que em 2018 completa 50 anos, é o único livro brasileiro no ranking dos 100 mais indicados por professores em centros universitários que têm o inglês como língua oficial. Também, graças a esta obra, ele é o terceiro teórico mais citado na área de humanas em todo o mundo. No livro, Freire mostra como a educação no Brasil reproduz a desigualdade, a marginalização e a miséria. Ele defende que o professor não deve enxergar os alunos como incapazes de produzir conhecimentos e ignorar que são seres em formação contínua. Para Paulo Freire, ensinar a pensar a realidade é o mais importante, pois é a partir daí que o educando terá a capacidade de compreender-se como ser social. Para falar sobre 50 anos da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, convidamos André Ferreira, presidente do Centro Paulo Freire, Marília Gabriela Guedes, pesquisadora da Cátedra Paulo Freire da UFPE, e Danilson Pinto, educador popular. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Boa noite, muito bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado. E antes da gente começar a entrevista, vamos mostrar um VT da Organização dos Estados Ibero-Americanos que homenageia os 8 pedagogos mais importantes para a história da educação na América, entre eles o pernambucano Paulo Freire. Marília, a gente viu aí, uma das primeiras informações é de que Paulo Freire passou fome na infância, né, durante a Depressão de 1929. Para os pesquisadores, para as pessoas que estudam Paulo Freire, isso interferiu nessa preocupação dele com os oprimidos, enfim, com a população mais pobre brasileira? O próprio Paulo Freire, ele coloca no livro Política e Educação que ninguém nasce feito. É na experiência, né, do cotidiano que a gente vai se construindo enquanto sujeito. E nesse texto ele fala exatamente da infância difícil que ele passou junto com a família, né, onde era negado os direitos básicos de sobrevivência, como a alimentação, e também das experiências que ele teve com as crianças na cidade de Jaboatão dos Guararapes, que também passavam pelos mesmos problemas, né, de sobrevivência que ele também passava. Então ele disse que essas experiências foram fundamentais para que ele fosse tomando, né, a sua opção política a favor dos menos favorecidos. Agora, André,
Paulo Freire trabalhou só com adultos ou ele teve também uma experiência voltada para o ensino infantil? Veja, realmente as primeiras experiências, né, e o foco maior inicial, educação de jovens e adultos, né, alfabetização. Todavia, na volta do exílio e quando assume então a Secretaria de Educação de São Paulo, não a gente vê a possibilidade, ele preocupado em expandir, digamos, o leque, as possibilidades de campo de sua pedagogia, né? Você pega, por exemplo, a Pedagogia da Autonomia, por sinal um dos livros, uma das dedicatórias a pessoas dedicadas, a professora Eliade Santiago, né? É um livro para docentes em práticas escolares, inclusive práticas escolares infantis. Então, temos também colegas que discutem o aporte de Freire como didática para vários campos do epistemológico, química, matemática, enfim, não é? Dança e artes. Então, quer dizer, veja que a possibilidade é efetiva também por ele, a própria experiência, não apenas da educação de adultos, mas de rede escolar como um todo. Sim, entendeu? Pode ser utilizado por toda essa gama, né? E, Danilson, a gente viu também no início que em 63, no Rio Grande do Norte, ele ensina a 300 adultos, né, a ler e escrever em 45 dias. Como esse método foi recepcionado na época? Como é que as pessoas viram essa atuação de Paulo Freire? Contextualizando a questão educacional, principalmente da classe trabalhadora, que sem acesso à escola, né? E o Brasil passar por um processo de industrialização e rápida, e a classe trabalhadora, principalmente os mais pobres, os mais precisados, eles não tinham acesso ao bem maior comum cultural, que é a questão do domínio da escrita e da leitura, né? Então, lá em Angicos é onde encontra a terra fértil para que se possa realmente, com tranquilidade, né, fazer essa experiência de alfabetização, onde as pessoas não tivessem talvez tão contaminadas por um processo, um modelo de escola, né, que um modelo de escola já doutrinado. Então, ele apresenta uma outra forma de se apropriar da escrita e da leitura, e nada mais do que nada menos que o grande livro, que é o livro da vida. Aprender a ler e a escrever a sua própria história, porque aí vai trazer o significado para a sua existência, para a sua, né, enfim, para a vida. Então, ler e compreender a vida, a sua história, o sentido, né? Não é o sentido como muita gente coloca assim a palavra tijolo, não era a palavra tijolo, é todo um significado que o trabalho, né, a qual o ser humano executa, vai traduzir. Como é que eu registro isso, como é que eu posso falar sobre isso, né? Aí a escola ela pode ajudar nesse processo. E o processo de alfabetização foi isso. E aí, em 64, veio o golpe militar, não é isso, André? E ele vai exilado, e é nesse momento que ele escreve a Pedagogia do Oprimido, é esse momento lá no exílio? Então, isso. No finalzinho de sua estada no Chile, né? Na primavera de 68, né? Quer dizer, ele já saindo do Chile, quando ele então, temos então em manuscrito, né? Interessante perceber, e ele faz esse registro da importância dessa experiência do exílio, né? Também, outra experiência que marcou também, isso. Não só a fome. Perfeito, né? Por exemplo, no Chile ele vai trabalhar também com reforma agrária, também com trabalhadores do campo, né? Tem contato com intelectuais da América Latina como tudo, né? A América Latina passando por um período, né, de tensões políticas. Tem um centro muito interessante, que é o centro de Cuernavaca, no México, né? Onde você encontrava ali o Julião, o Dom Helder, né? Figuras da América Latina como tudo, né? Então isso dá um registro de experiência importante para ele, e ele comenta até tem nas suas memórias, ele comentando com sua esposa, dizendo como foi impactante essa nova experiência, forçada, infelizmente, né, que o exílio lhe proporcionou. Agora, o livro só chega ao Brasil depois, né? Só chega aqui em 74, é isso, Marília? Exato. É importante também a gente ressaltar que, apesar de ter sido escrito, né, no Chile, então essas ideias de Paulo Freire, elas foram tecidas aqui no chão do Recife, né, com as experiências que Paulo Freire teve no SESI, com as experiências que Paulo Freire teve na frente do Serviço de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco,
com as experiências do movimento de cultura popular, onde a gente teve intelectuais importantes, né, da nossa cidade. 1960. Exatamente, nos anos de 1960, Paulo Freire estava à frente, né, da pasta de educação e teve a proposta dos círculos de cultura. Então, depois houve a experiência em Angicos, em 1963. Então, o livro foi escrito no Chile, mas ele foi tecido as suas ideias, né, nas experiências que Paulo Freire teve no chão nordestino. E aí ele teve sua primeira edição, né, na língua inglesa em 1970 e só chegou aqui no nosso país em 1974, né, pela, né, audácia, né, do editor da Paz e Terra, porque estávamos no período da ditadura. Ainda né? em ditadura. Agora, Danilson, eu te apresentei como educador popular. Isso é porque você se formou diante do método Paulo Freire, você estudou pelo método Paulo Freire e você é chamado de educador popular. Por que não professor? Qual é a diferença entre educador popular e professor? Eu também sou professor, daí que eu sou formado em filosofia e tenho especialização em ensino fundamental de educação de jovens e adultos. O professor, a gente se reporta mais ao profissional, né, enquanto categoria, E educador, a gente traz essa terminologia da educação popular, que é o nosso chão, é o nosso, a nossa vida, a nossa prática, não é? E a educação popular, ela traz justamente os fundamentos teórico-metodológicos, né, do pensamento freiriano, né, na sua prática, mas quer, sobretudo, denunciar esse modelo de escola que está aí, né, pautado. E a pedagogia do oprimido descreve muito bem essa diferenciação dos modelos de escola que são pautadas para a classe trabalhadora e o modelo de escola que é pautado para as elites. Né? Qual a diferença principal? A principal é que, quando a gente diz no popularmente, né, as escolas privadas, elas preparam o opressor. E as escolas públicas, eles preparam para a mão de obra barata. Né? E aí está toda essa reforma do ensino médio que a gente está vendo aí em cima, onde propõe já 40% da educação à distância e 100% para a educação de jovens e adultos. Sabe? Então, como é que eu penso a tecnologia a favor da educação e, ao mesmo tempo, eu proponho um entrave, né? Porque você falou aí da questão dos dados do IMEB, que a gente vai debater um pouco mais na frente, mas é justamente essa diferenciação da escola. Né? A BNCC está aí, a BNCC deixa bem claro, né? A escola que é para pobre e a escola que é para rico. Né? Então, os conteúdos enlatados, que é para mercantilizar, que é para tornar a educação numa concepção da economia, de responder o Banco Mundial, de responder os bancos interamericanos, e a gente da classe trabalhadora ser só meramente mão de obra barata. Agora, André, por que Pedagogia do Oprimido? Porque ele escreveu muito, né? Ele tem vários livros publicados, mas por que Pedagogia do Oprimido foi a grande obra de Paulo Freire? O que é que ela tem de diferente, de especial? Gadotti, depois, já na década de meados de 70, vai fazer doutorado com ele na Europa, né? Gadotti era estudioso de um pensador chamado Gusdorf, né? De uma corrente chamada personalismo, né? Que tem também Buber, que é outro personalista, né? E a ideia do diálogo, a ideia desse encontro com o outro, né? E Gadotti diz uma coisa interessante, né? Que Paulo Freire, ele contextualiza essa ideia do diálogo, essa ideia do encontro com o outro numa perspectiva social, de crítica social, de classe, né? Daí, então, quer dizer, eu tenho que pensar quais são essas estruturas sociais e históricas que impossibilitam o ser mais, né? Impossibilitam, digamos, essa possibilidade de constituição de sujeitos na sua autonomia, na sua liberdade, né? Na sua condição plena de humanidade, né? Então, esses mecanismos são mecanismos de opressão, efetivamente, né? Quer dizer, e aí, veja, não dá para a gente falar como se pensaria, ou como se pensava na educação liberal, né? Que a educação, então, vou garantir as condições básicas, né? Vou garantir as condições de partida, né?
Sim, mas e o entorno da criança, o entorno do jovem, né? E seus projetos, e suas condições materiais, né? Então, quer dizer, esses elementos são opressores, né? Esses elementos reproduzem lugares sociais. E não só as questões materiais também, questões culturais, por exemplo, o lugar da mulher, o lugar do negro, né? O lugar da homofetividade, por exemplo. Então, são elementos que vão cerceando essa possibilidade do sujeito em sua singularidade, em seu papel político, constituir-se, como diria Freire, ser mais. Então, são mecanismos de opressão, né? E é um processo educativo, social, você enromper, se contrapor esse mecanismo de dominação, inclusive. Vou ter que interromper, mas é rapidinho. Vamos para um curto intervalo, hoje com o debate sobre 50 anos da pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje discute 50 anos da pedagogia do oprimido. Para participar desta conversa, convidamos André Ferreira, presidente do Centro Paulo Freire, Marília Gabriela Guedes, pesquisadora da Cátedra Paulo Freire da UFPE, e Danilson Pinto, educador popular. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Marília, André, no bloco passado, falou um pouco de porquê da pedagogia do oprimido ter sido destaque. E como é que a pedagogia do oprimido ganhou o mundo? Já foi desde a época que ele estava exilado? A pedagogia do oprimido, ela realmente é uma obra importantíssima do pensamento Paulo Freire, porque, como o André colocou, ele começa a fazer uma análise dessa sociedade desigual e injusta que nós temos. E Paulo Freire diz que essa sociedade desigual, ela foi construída pelos homens e pelas mulheres. Então, outra sociedade é possível. E aí ele diz que para essa construção, né, ocorrer, a educação ela tem um papel fundamental. Mas não qualquer educação, como o Danilson colocou. Uma educação que realmente supere essa perspectiva bancária, mas uma educação como prática da liberdade. E são os princípios e os fundamentos dessa educação que Paulo Freire discute no livro Pedagogia do Oprimido. Então, o livro foi traduzido em quase 30 idiomas e ele ganhou o mundo e ele tem sido discutido porque ele traz elementos da gente pensar uma teoria educacional, não político e pedagógica, que dá a possibilidade da gente poder pensar para qualquer modalidade, né, de educação, como o André colocou, seja no ensino da arte, no ensino da matemática, no ensino do português, seja para a educação de jovens e adultos ou de crianças. Porque, na verdade, o que Paulo Freire formulou foi uma teoria educacional. O livro, como a Maria lembrou inicialmente, sendo publicado primeiramente em inglês, não é? Antes da publicação, ele faz uma passagem rapidamente, né? E aí lá publica um artigo. Logo depois, já ele sai do Chile e vai para a Europa, para o Conselho Mundial de Igrejas, né? Então, veja, constitui uma rede, não é? de apoiadores, de divulgadores dessa ideia, né? A publicação do livro em espanhol, ela vai por duas grandes casas editoras, uma mexicana e uma do Uruguai. A do Uruguai é metodista, por exemplo, né? Então, quer dizer, você veja, e a inserção também, a inserção do próprio movimento de teologia da libertação, não é? Para o movimento de expansão, de revoluções, de libertações que ocorre ali em 70. Tanto é que ele vai do Conselho Mundial de Igreja e vai para a África, não é? Então, veja, nesse bojo, eu tenho essa obra circulando, não é? E o inglês que sai da fronteira latino-americana, sai da fronteira ibérica e ganha, né? Inclusive a Europa, enfim. O próprio Paulo Freire estava em Genebra. Então, ele ele foi o consultor das igrejas, né, mundiais. Então, ele teve a oportunidade de fazer visita a vários países, né? E ele foi consultor de projetos educacionais na África, em Guiné-Bissau. Então, isso fez com que ele fosse divulgando e amadurecendo as suas ideias. Agora, Danilson, o próprio Paulo Freire diz que existia uma alfabetização antes e depois dele.
porque a diferença que ele fez foi ele colocou no processo de alfabetizar, né, uma dimensão histórico-social linguística que não existia antes, ou melhor, que não era percebida. Na sua opinião, existe mesmo um antes e um depois de Paulo Freire? É claro que sem dúvida, né? Por exemplo, quando Paulo Freire começa a alfabetizar e tendo uma preocupação primeira com o universo vocabular de quem iria se apropriar, né, da estrutura da língua escrita, né, principalmente da estrutura da língua, com certeza o elemento fundamental é constituir o significado das palavras na vida das pessoas, né? E que significados são esses que traduzem a sua vida, né? Uma coisa que já 3 vezes que falo aí na questão da publicação, eu vou me atrever a entrar no assunto que vocês estavam falando aí. O livro Pedagogia do Oprimido, ela não foi uma coisa que a gente fala assim tão simples, né? A construção dele. Primeiro que eu tenho lido algumas coisas sobre a pedagogia do oprimido, e o professor Paulo Freire disse que não era muito de escrever, ele era mais um teórico, um pensador da oralidade, né? E que ele falava muito da pedagogia do oprimido, e quem conversou com ele sobre a pedagogia do oprimido deve ter aprendido muito mais do que na leitura do livro. Então vamos tentar, entre aspas, conversar com ele aqui. Eu vou colocar um trechinho do próprio Paulo Freire falando da pedagogia do oprimido. Vamos lá? E a pedagogia do oprimido é toda ela, uma ode também à liberdade. Quer dizer, a minha amorosidade à liberdade, o meu gosto da liberdade, a minha necessidade da liberdade, e não da licenciosidade, porque quando eu me planto contra o autoritarismo, eu não faço concessões à licenciosidade. Quer dizer, por isso mesmo eu me planto contra o autoritarismo numa posição de autoridade e de liberdade. Quer dizer, no fundo, o que eu quero e que eu procuro viver é a tensão entre a autoridade e a liberdade, e não a autoridade ou só a liberdade. O que eu vivo é a tensão entre as duas que me faz livre, o que me faz brigando pela liberdade. E a pedagogia do oprimido é isso para mim. Com momentos de equívoco, com momentos... Eu agora estou até relendo todo esse livro, anoto o livro por causa desses 21 anos. E é possível que a gente tenha algumas coisas a aclarar, a retificar. Mas para mim é aí que a pedagogia do oprimido molhada também, e em certo sentido até antecipadamente molhada desse tempo que a gente vive hoje. E tem que ver com os jovens da Europa, como tem que ver com os jovens do Senegal. O indivíduo não pode ser estranho aos temas coletivos. Está entendendo? Quer dizer, eu diria talvez para deixar mais claro como eu estou vendo e como eu penso isso. A dimensão individual de mim, quer dizer, aquela coisa mais radical e substantiva que faz que eu seja esse sujeito não repetível, que é Paulo Freire, ou seja, esse eu mesmo. Essa coisa não é capaz ou não é suficiente para explicar por que eu escrevi a pedagogia do oprimido. Mas sem ela também eu não escreveria a pedagogia do oprimido. Na oportunidade, fazia 21 anos da obra, né? A gente está agora comemorando meia década. O Brasil está precisando reler Pedagogia do Oprimido? Certamente. André? Veja, então, aquilo que ele coloca ali, né? Quer dizer, a tensão entre sua singularidade e sua inserção no mundo, né? Eu costumo dizer que o grande sujeito pedagógico da pedagogia do oprimido é o sujeito coletivo, né? Quer dizer, rompendo a tradição da educação bancária, né? Rompendo a ideia da tradição da educação liberal, quer dizer, eu tenho que pensar que é nessa prática, nessa experiência social que os sujeitos se constituem, não é? Então é um livro que será sempre atual, porque ele vai chamar a atenção para que a educação ela é um processo social, um processo político, não é? Então,
estamos vivendo isso no Brasil, né? Quer dizer, estamos em risco a própria validade do espaço público, né? Estamos em risco a própria validade da função social do Estado, né? Estamos em risco, estamos colocando aí a hipervalorização do mérito individual, né? Quer dizer, a hipervalorização do sucesso singular, não é como se fossem sujeitos lançados à sorte de si mesmo, né? E não é isso, né? A realidade social são cadeias, são processos historicamente postos e que negar e invisibilizar tais processos é negar e invisibilizar a importância das ações políticas coletivas, sociais, né? E é isso que o livro denuncia, e é isso que o livro traz, e é isso que o livro traz para a gente. E esses processos são educativos. A gente tem 1 minuto só, Marília. Será que nesse 1 minuto, essa concepção de educação bancária, será que dava para a gente dar uma resumida para o público entender? A educação bancária, para Paulo Freire, é aquela educação que não valoriza o sujeito aprendente. O sujeito, ele é como se ele fosse uma vasilha vazia, né, e que o professor, o educador, ele vai depositar conhecimento. Então, para Paulo Freire, todo ser humano, todo sujeito, ele tem conhecimento, diferentes conhecimentos, diferentes saberes, mas ele constitui um conhecimento. O professor, ele não é o sabedor, né, do conhecimento verdadeiro. Eu me enganei, a gente tem um pouquinho mais de tempo, Denilson. No fim do mês de agosto, eu queria que a gente voltasse para aquele ponto que a gente falou no primeiro bloco, né? Que você falou que a gente estava com os dados do ensino, né? Brasileiros saíram no finalzinho de agosto e mostrou que Pernambuco, trazendo para Pernambuco especificamente, a gente está muito ruim na educação fundamental e no ensino médio a gente está um pouquinho melhor, né? A gente se destaca um pouco, mas na educação fundamental a gente está ruim. Como é que a gente podia usar a pedagogia freiriana para tentar mudar essa realidade? Onde é que a pedagogia freiriana entraria hoje, trazendo para os dias atuais? Agora, nesses dias atuais, eu te digo que está um pouco difícil, visto as barreiras políticas de uma concepção de educação neoliberal que está posta, não é? De realmente entregar a educação pública para o setor privado. Então, o ensino fundamental ele tem sido um gargalo, porque com a municipalização, né, a Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental já está pronto o pacote, aí o pessoal já se engessou. Ainda tem algumas campanhas para tentar desengessar a do ensino médio, né? Mas o que é que traz aqui para Pernambuco? Para Pernambuco traz uma experiência de escolas de referência, que ninguém sabe que referências são essas, que a gente visita as escolas faltando teto onde poderia ser uma quadra poliesportiva, né? Salas super calorentas, apertadas, né? Fechamento de salas, turnos e escolas de educação de jovens e adultos, né? Enfim, a pedagogia freiriana, ela vem denunciar justamente essa desigualdade e esse descaso que o poder público tem para com a educação. Já há 50 anos ele já estava denunciando isso, né? E já era fruto lá do nosso processo de colonização, né? Já vem fruto do nosso processo de colonização. Então, dizer como é que a pedagogia freiriana poderia ajudar no enfrentamento seria a reaproximação dos movimentos populares, das instituições, o movimento sindical, por exemplo, né? Voltar a fazer formação em massa com seus dirigentes, suas bases, para que isso pudesse ser dito qual é a educação que nós queremos, né? Nós queremos uma escola de futuro, mas qual vai ser o futuro da escola? Sabe, nos moldes que estão sendo colocados agora. E, para concluir, Paulo Freire nos convida a reafirmar a gente enquanto seres humanos. Então, nós queremos uma escola humanizadora, né? Nós queremos uma escola que tenha uma concepção de educação que me emancipe e não só que me crie como um produto para ser vendido no mercado. Um objeto. Um objeto. Parece que é uma coisa bem completa, né? Que ele contempla todas as áreas, né, do ser humano. Não é só
Vovô viu a uva, né? Uma coisa mais ampla, né? Como se ensina. Essa frase é bem famosa porque é na alfabetização. Agora, um outro conceito que ele traz também é o de conscientização. É na pedagogia do oprimido que também começa a aparecer esse conceito. O que era conscientização para Paulo Freire? Veja, na pedagogia do oprimido realmente tem um desenvolvimento importante desse conceito, né? No contexto de uma corrente chamada fenomenologia, né? A ideia de que a consciência humana era a consciência, estamos em atividade, né? Quer dizer, rompendo aquela tradição de uma alma epistemologicamente já constituída, né? As minhas experiências me constituem, né? Então, veja, a minha consciência, a formação das compreensões que eu tenho de muita sociedade vem dessas minhas experiências, a reflexão que eu faço das minhas experiências. Então, a conscientização como esse processo de compreensão crítica do mundo, né? Daí você comentar agora, e por que a pedagogia é ampla, porque ela vai trabalhar do adulto à criança, né? Da química à educação popular, porque todas essas experiências são experiências que envolvem processos sociais, que constituem o mundo, né? Então, a conscientização, veja, ele dizia uma coisa que eu acho interessantíssima. Tem uma entrevista que ele dá com o Carlos Alberto Torres, né? E o Torres pergunta, olha, você deixou de escrever um pouco, usar um pouco a palavra, né? Ele disse, olha, eu deixei porque está havendo uma certa confusão, porque parece que estão pegando a conscientização como fosse pílula, né? Tipo, vou dar tanta pílula para um reacionário, tanta pílula não sei para quem, né? Como se fosse conteúdos a dar, né? E conteúdos morais, né? Não, a ideia não é essa. A ideia é que a conscientização é um processo de formação, de objetivação, é um processo contínuo, um processo crítico. Daí a ideia de que a sua pedagogia é voltada para o sujeito que se constitui coletivamente como um sujeito aprendiz, né? Então, nessa perspectiva. É importante porque aí é quando ele trabalha a questão da subjetividade e objetividade. A questão de você ter consciência da realidade social, né? Não quer dizer que as condições objetivas vão ser modificadas. Mas, entretanto, se você não tem essa consciência, né, do seu cotidiano, das dificuldades, das relações que se travam no seu cotidiano, então não pode ser construída ações para modificar essa realidade. Então, a proposta que Paulo Freire coloca na pedagogia do oprimido, a sua proposta educacional, é uma proposta problematizadora. Em que sentido? De a gente ter uma educação que ajude realmente os alunos, os educandos a compreender a sua realidade. Uma educação crítica, uma educação que supere essa memorização, mas que os conteúdos tenham significado e que esses conteúdos possam instrumentalizar as pessoas para que elas possam intervir na sua realidade. Então, o que Paulo Freire coloca é isso, essa educação problematizadora, essa educação que faça sentido, né, para os diferentes sujeitos. Vamos para o intervalo novamente. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo 50 anos da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. De volta com nossa conversa sobre 50 anos da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Para este programa, convidamos André Ferreira, presidente do Centro Paulo Freire, Marília Gabriela Guedes, pesquisadora da Cátedra Paulo Freire da UFPE, e Danilson Pinto, educador popular. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Danilson, eu vou ler aqui uma citação dele, queria que você comentasse, tá certo? Ninguém luta contra forças que não entende. Ninguém transforma o que não conhece. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Isso. Tem isso aí fude na questão, como é que eu me torno o hospedeiro do opressor, né? Justamente com essas armas aí que você leu de anteceder, não é? Então, por que a pedagogia freiriana ela fundamenta-se, primeiro, em leituras, em compreender a realidade? Como é que eu posso transformar algo que eu não conheço? Só posso transformar aquilo que eu conheço, né? Então, o meu existir, a minha existência, ela tem que estar coberta de significado
que dê valorização à minha existência, né? Então, não adianta eu ter uma escola que vai dizer que o menino colheu uma pera aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, no Agreste de Pernambuco. Que significado vai ter aquilo na sua existência, né? E uma coisa que a gente chama a atenção para a pedagogia freiriana é a questão do diálogo cultural, né? A escola convencional, ela não faz um diálogo cultural. Primeiro que ela nem respeita os conhecimentos que eu trago da vida para ser dialogado dentro da escola, né? Justamente a questão da educação bancária é essa, que vem um pacote pronto para que você compreenda aquilo, mas os saberes e conhecimentos que eu construí ao longo da minha vida, não importa se eu tenho 8 anos, 10 anos de idade ou se eu tenho 40, 50 anos, eu tenho experiência da minha vida que eu trago para um espaço de socialização de conhecimentos que deveria ser a escola, né? E a escola tradicional, em outros modos, ela não respeita nem essa bagagem cultural que a criança traz do seu berço familiar, da rua que mora, dos amigos que tem, para dialogar dentro da escola, e nem tampouco no processo de alfabetização ou de letramento de educação de jovens e adultos, quando não respeita também a trajetória de vida. Sim. Agora, é um desafio ainda maior falar de Paulo Freire num momento de escola sem partido, num momento que está se buscando tanto esse ensino à distância, que eu acho que alguém comentou também, que é cada vez mais distanciar, né, o contato do professor com o aluno, o contato entre os alunos, André. E aí lembra, recentemente passou nas redes sociais o artigo numa dessas redes, um articulista fez um título bastante irônico, ele colocou o seguinte: Paulo Freire para os ricos e escola sem partido para os pobres, né? E ele comenta que a escola finlandesa, né, e a escola americana, etc., está lá na bibliografia, né, da formação docente de suas escolas, é para o oprimido, né? E veja, há notícias de uma escola que quer se abrir no Rio de Janeiro, aos moldes da finlandesa e privada e cara, né? Que está lá Paulo Freire também, né? Então, quer dizer, veja que interessante, para os setores dominantes da sociedade, eu quero manter uma educação que crie um sujeito autônomo e que saiba tomar decisões e que tenha leitura crítica de mundo, né? Mas para a massa trabalhadora, eu quero manter uma educação que seja bancária, que o constitua como obediente, né? É uma pedagogia que incomoda, efetivamente. Total, exatamente. Né? E a elite paga peso de ouro às escolas exatamente. Que têm Paulo Freire na sua referência bibliográfica. Exatamente. Porque é uma pedagogia que incomoda, ela incomoda mesmo. E ela é para esse sujeito, como lembrou Marília, né? Quer dizer, eu vou constituí-los com leitura de mundo crítica, efetivamente. E para Paulo Freire não existe educação neutra. Então, a escola sem partido tem partido, né? Ela tem uma opção política. Por isso que ela se diz escola sem partido. Porque a impossibilidade de se ter uma educação neutra na perspectiva freiriana. Porque nós estamos a todo momento, enquanto professores, enquanto educadores, tomando decisões e opções na nossa sala de aula, no nosso local de trabalho. E essas opções nos diz, né, qual é o nosso posicionamento político, a favor de quem nós estamos. Então, é impossível a prática educativa neutra, né? Se vivo estivesse aí atuante, ele estaria incomodando muito as elites, Danilson? Claro, nem sombra de dúvida. Basta a gente lembrar os movimentos de 2013, de junho de 2013, onde apareceu várias frases escrachando com Paulo Freire, né? E isso é o significado mais profundo que a gente tem de dizer tal qual o Paulo Freire é nocivo para a educação que eles querem colocar, impor, né? E, mais uma vez, afirmar a perversidade dessa base nacional comum curricular. O que ela vai fazer com as nossas escolas durante 20 anos, se isso não for barrado, sabe, vai ser eu não sei para onde a gente vai caminhar, sabe? Não sabemos. Né? Porque já tem até algumas vinhetas de alguns candidatos aí falando
pornografias em torno de Paulo Freire, campanhas políticas, né? Então, é a questão de fazer o desmonte mesmo. A BNCC coloca, só para concluir, português e matemática como disciplinas obrigatórias e as outras seletivas, ou se a escola ofertar. O que é que isso significa? Para onde foi parar a sociologia, a filosofia, sabe, outras áreas do conhecimento que faz a gente se perceber como gente? O que é que isso significa? Pois é, falando das críticas aí, pegando o gancho de Denilson, é uma crítica que foi muito feita a ele, nesse momento aí, que ele usaria linguagem tosca e truncada, que demoniza a família, a autoridade dos professores. Se fala muito essa questão de que ele queria acabar com a autoridade no momento que haveria essa troca, e a autoridade paterna também. Tudo para ele é opressão, exploração e domínio. É isso, Marília? Não, o que Paulo Freire ele discute muito é a diferença entre autoridade e autoritarismo. Então, Paulo Freire diz que a prática educativa, ela precisa sim de autoridade, mas isso não quer dizer que um esteja sobreposto ao outro, mas deve ser uma relação horizontal e não uma relação vertical. O que Paulo Freire critica é o autoritarismo, presente na relação professor e aluno, presente na relação pais e filhos, presente na relação sociais que a gente tem em toda a nossa sociedade. O que ele critica é isso. Mas a autoridade ela é necessária, tanto que o vídeo, né, que foi colocado, né, muito feliz esse vídeo, ele fala da importância da autoridade em qualquer relação, mas não do autoritarismo. E é interessante que uma das críticas que se faz, né, toscamente, é que ele não, e que a pedagogia freiriana e que a formação do docente, segundo uma pedagogia freiriana, não o capacitaria tecnicamente, né? Quer dizer, não capacitaria didaticamente, né? Quer dizer, veja, isso não faz sentido nenhum. A gente acabou de escrever um artigo com o colega Petronildo sobre química, né? E aí, veja, vamos supor que eu tenho um problema de química para resolver, a questão de ácido base, etc. Né? Quer dizer, o que é que Freire propõe? Olha, pega esse problema e contextualize. Pega um copo d'água, da água que passa ao lado da sua comunidade, do seu esgoto, e vamos pensar aquilo como problema. Provavelmente é poluída. Isso, vamos pensar aquilo como problema. Quer dizer, isso daí, do ponto de vista didático, do ponto de vista de possibilidade de problematização, é riquíssimo. Mas tem um problema aí, que é isso que incomoda. Isso amplia a leitura crítica de mundo. Isso amplia a minha compreensão do meu lugar no mundo, de lugar crítico. Então, essa pedagogia ela tem que ser realmente tirada como instrumento, e essa possibilidade de constituir assim a escola tem que ser tirada como instrumento das classes populares, porque ela incomoda efetivamente. E a cultura do silêncio também, Denilson, na sua opinião, a mídia também estaria a serviço do que Paulo Freire chamou de cultura do silêncio, os meios de comunicação de massa estariam a serviço disso? Nós podemos afirmar que pelo menos aquelas 5 famílias que dominam os meios de comunicação têm muita influência sobre isso, sim, e tem muito interesse no silêncio, né, e na desconscientização da escola, da educação, né. Vários municípios já entraram com alguns projetos com a questão da história do projeto de escola sem partido, né, e a intencionalidade é justamente essa, né? É fazer com que a classe trabalhadora seja mão de obra, manobra, não é? E tem mais, e acabar com a profissão do professor. O professor está em extinção e já tem aplicativos, né? E quando a Base Nacional Comum Curricular já propõe 40% do ensino médio ser à distância, não pense que só 40% é só as primeiras iniciativas. Eles propõem acabar isso aí em 20 anos, né? Como muitas outras profissões estão prestes a se acabar agora. Como trazer o professor de volta, vamos chamar assim, como trazer o professor de volta com engajamento nesses tempos? O que é que Paulo Freire diria para o professor de hoje? Marília, na sua opinião. Veja só, Paulo Freire, quando você coloca assim, trazer de volta, é algo que eu ressalto que Paulo Freire está muito presente. Não é? Nós participamos de uma rede freiriana de pesquisadores, não é? Coordenado pela professora Ana Maria Saúl, da PUC de São Paulo,
onde nós temos professores de diversos estados brasileiros, né, divulgando, né, onde ocorre a ressignificação do pensamento de Paulo Freire. Então, existem várias experiências, sim, positivas da escola pública, onde o pensamento de Paulo Freire tem sido ressignificado. Também na Universidade Federal de Pernambuco, o Centro Paulo Freire, a Cátedra Federal, a Cátedra Paulo Freire, né, que é a cátedra da Universidade Federal de Pernambuco, tem feito os esforços e as atividades para socializar o pensamento, a discussão do pensamento de Paulo Freire. Então, agora, lógico, hoje a gente está vivendo no Brasil o desmonte, né, de várias políticas públicas, de várias políticas na área da educação. Então, é preciso a gente retomar, né, continuar na resistência, né, e discutir cada vez mais o pensamento de Paulo Freire, colocando essas afirmações, né, errôneas propositalmente do pensamento dele, né, discutindo, né, o seu pensamento e dizendo da sua atualidade e da sua importância. Danilson quer mostrar aqui um cartaz, Danilson? Por favor, professor André. Você pode fazer isso. É a comemoração aí aos 50 anos. O Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas, né, realiza os colóquios internacionais. E esse ano, né, a gente vai estar trazendo a lembrança e as comemorações dos 50 anos da Pedagogia do Oprimido e 20 anos do Centro de Estudo e Pesquisa Paulo Freire, então, tá, né, que está como sede na Universidade Federal de Pernambuco. Está no finalzinho, vou só pedir que sejam as considerações finais, ok, Marília? Então, aproveitando também, a gente divulga que no dia 19 de setembro, na Universidade Federal de Pernambuco, vai ter o Paulo Freire Setembro, que é um ato político-pedagógico, né, coordenado pela Cátedra Paulo Freire, né, à frente da professora Eliette Santiago, que é coordenadora da Cátedra Paulo Freire, junto com o sindicato, o Centro Paulo Freire, e a gente tem um dia todo de discussão, né, de temáticas relevantes do pensamento de Paulo Freire e também da fala de diferentes instituições. Isso no sentido de continuar o trabalho, intensificando e divulgando o pensamento importante de Paulo Freire. Considerações finais, André, então, por gentileza. Como diria Freire, né? Ninguém liberta ninguém se liberta sozinho, né? O homem se liberta em comunhão. E aí essa proposta pedagógica ela incomoda por isso, porque ela vai chamar para essa construção política, né? E a gente não perde a qualidade da escola, pelo contrário, a gente contextualiza esse saber, e esse saber que some e que amplia a leitura de mundo crítica. É isso que está aí em Freire, e daí por isso que a resistência em torno dele e a atualidade dele. Muito obrigada pela presença dos três aqui hoje conosco. Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.